do meio acadêmico, né, para não apenas as pessoas do meio acadêmico discutirem sobre racismo ou entenderem o que é o racismo, por isso que eu aceitei participar e também fazer parte desse projeto. Eu acho que, né, eu tenho muitas histórias para contar, mas eu ainda vou deixar mais para frente, eu vou passar para a próxima pessoa que queira se apresentar agora, da nossa conversa. Pode ser eu? Pode ser, Jane? Vamos lá, Sônia, por favor. Está me ouvindo? Sim. Bem? Eu sou a Sônia, sou aposentada do Ministério da Saúde, eu era funcionária de nível médio, né, lá me aposentei com essa função. Sou egressa da Uniplac, eu sou formada em letras, eu saí da turma de 1984, quando a Uniplac ainda não era universidade. Eu sou da época da antiga FACIP e FASEC. Depois disso, eu fiz especialização, então, em psicopedagogia, depois fiz outra em psicopedagogia clínica, também fiz especialização em relações étnico-raciais, e o ano passado eu concluí uma em neuropsicopedagogia. Eu atuo como psicopedagoga desde 2001, né? Eu sou aposentada não há todo esse tempo, mas eu conseguia conciliar as duas funções. Coordeno o Batalá, Movimento Negro de Lages, também desde 2001. Tá? Basicamente, é isso. Boa noite, gente. Eu sou a Marilene, eu tenho 45 anos, sou mineira, uma lagiana emprestada, né? E, assim, entre idas e vindas, acho que deve ter uns 15 anos que eu moro em Lages, e agora, por último, tem 3 anos, vai fazer 3 anos que eu voltei para cá. Então, eu sou licenciada, tenho licenciatura e bacharelado em História, e depois fiz a especialização em História, Educação das Relações Étnicos Raciais, junto com a Sônia, e, né, uma turminha, Nancy, que estava ajudando a coordenar o curso, e agora, por último, eu fiz pedagogia, e né, em prol dessa pedagogia, agora, no momento, eu estou sendo professora de apoio à inclusão no EMEB Mutirão, no bairro Habitação, né, no bairro qual eu moro, e também trabalho, eu dou aula de alfabetização num grupo, um projeto que tem da vida religiosa, daí eu trabalho lá como ajuda na alfabetização de adultos e crianças, né, que são encaminhados lá para a gente. Também faço parte da diretoria da Casa Ecumênica, lá do bairro Gralha, que tem umas ações sociais também bem legal. Sou catequista na paróquia, ali na paróquia Nossa Senhora das Graças, sou catequista ali na matriz, e também nas horas de folga eu faço umas artes, produzo como falam, uns turbantes, umas arquiteturas afro, né? A gente aproveita. E também aproveita esse tempo também para trabalhar um pouco com culinária, né? Faço salgados, doce, bolo, assim a gente apalpa toda hora, né? Mas basicamente isso também. Vamos lá, então. Minha vez. Eu me chamo Johnny, gente. Tenho 28 anos. Eu sou formado em jornalismo, né? Sou lagiano, moro aqui na cidade de Lages. E eu me formei na universidade através de uma bolsa de estudos, né? Eu acho bem importante definir isso, porque acho que isso traz a minha relação com uma universidade de acesso, né? Hoje eu faço uma pós-graduação em marketing digital, atuo também na área de marketing digital, e atuo também na Casa de Gente, né? Não sei se vocês têm a oportunidade de conhecer o trabalho da Casa de Gente. A Casa de Gente é uma associação comunitária aqui de Lages, do bairro São Pedro, né? Onde desenvolve inúmeros aí projetos sociais aqui na cidade de Lages. Próximo, por favor.
Próxima, aliás. Palmira? Faltou a Palmira, né? Palmira, dá um oi aí no chat, tá ouvindo? Ah, é normal, né? Acho que sempre rolam uns imprevistos aí. Vamos aguardar uns minutinhos, uns segundinhos, enquanto ela resolve. Então, enquanto a gente aguarda, eu só vou reforçar, então, a realização, né, desse projeto da roda de conversa, né, que é racismo no cotidiano, no o assunto de hoje. Então, está sendo realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, que é o PPGE, e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, da Uniplac, tá, juntamente com o Movimento Negro de Lages e o Obatalá. Palmira? Opa. Bom, enquanto eles tentam resolver esse problema e incluir a Palmira, né, dentro da nossa live aqui, acho que seria interessante a gente ambientar vocês, né, sobre esse projeto, né, sobre a necessidade. Nas últimas semanas a gente pôde perceber, né, a crescente manifestação de pessoas, né, em prol do antirracismo. É uma luta que vale lembrar que não é nova, né, nessa história. Então a gente vem com certeza como, acho que esse movimento enquanto cidade de Lages é muito importante que pessoas se posicionem, né, e continuem fazendo o que já é feito, né, principalmente com essas mulheres que estão participando da live de hoje. Já tem uma história de luta dentro do movimento, né, principalmente na sua luta diária, em suas vivências, né. A professora Marilene foi minha professora quando criança. Hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, né, junto com ela, fazendo esse bate-papo, resgatando essa história que é tão importante para mim e para ela, né. A professora Sônia também, ela, acho que quando eu tinha ali meus 15 anos, hoje eu estou com 28, meus 15 anos, ela foi uma das primeiras referências minha enquanto negritude, né, em frente do Obatalá. Então é isso aí. Vamos aguardar, vamos ver se elas já estão retornando. Enquanto resolve isso, só lembrando, eu esqueci de falar aqui, que eu sou casada, tá? Sou casada com o Henrique e tenho 2 filhos. Tem a Kainá, de 10 anos, e o Pedro Henrique, que está com 1 ano e 9 meses. Eu tinha esquecido de incluir eles aqui, mas agora eu voltei e incluí minha família junto, tá? Legal. Ó, a Palmeiras está voltando. Se pode incluir família, então eu também tenho. Tenho 2 filhos, tenho um casal de filhos, e agora faz quase 3 meses, agora dia 30, que eu virei vovó. Ganhei uma netinha linda.
Estou muito feliz com ela. Retornando? Não. Eu abro essa janela. Pode falar, só se apresenta aqui e depois troca para lá. Aí eu fico no palco. Eu divido para o palco. Oi, boa noite. Consegue me ouvir? Sim, Palmeira. Ah, tá. Oi. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos os participantes que estão aqui neste momento para essa linda e maravilhosa palestra. Como eu já disse, né, eu sou a Palmira de Tola Calembela Miguel. Sou estudante do CAV, atualmente fazendo o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, e sou angolana. Estou residindo aqui em Lages há 2 anos e meio. Eu estou, um total, aqui no Brasil há 5 anos. Eu morei 2 anos e meio em Joinville e vim aqui para Lages por causa da questão do meu curso, porque eu prestei o vestibular em Joinville, daí fui contemplada com a bolsa e tive que me mudar para cá. E conheci esse grupo maravilhoso das afro-lagianas, né? E aqui nós estamos. Obrigada, é tudo. Bom, pessoal, o pessoal também que está entrando novamente aí na sala, sejam bem-vindos. A temática de hoje, então, nessa primeira edição, é racismo no cotidiano. E por que da escolha desse tema, né? A ideia, então, surgiu dentro do debate do pessoal, do pessoal que está promovendo, né? Surgiu de a gente trazer a nossa experiência enquanto vivência, né, de identidade, de posicionamento no mundo, de uma forma mais leve, né? Então, o que melhor explicar nossa luta, se não através da nossa vivência, né? Então, eu gostaria de fazer esse primeiro questionamento para essas mulheres que estão presentes aqui, de saber, escutar, né, a voz delas, tipo, como protagonistas, né, como protagonistas desse momento tão importante para nós. Dona Sônia, por gentileza, compartilhe com a gente um pouco da tua história, né, e como que a senhora percebe o racismo nessa tua trajetória de vida? Olha, eu penso que na minha história o racismo tem dia, tem aniversário, tem data certa, tá? Tem dia, tem hora, tem até horário, tá? Dia 7 de setembro de 1970, às 15 horas. Eu sou paulistana, eu não tinha dito isso, e nós viemos de São Paulo para Curitibanos, né? O meu pai era contador, a minha mãe, né, dona de casa, e nós viemos, então, para Curitibanos, que o meu pai veio para... na realidade, o meu pai era um excelente contador, e ele foi convidado, então, por uma madeireira, serraria, que dizia na época, para trabalhar numa empresa, né, nessa serraria, para levantar essa serraria que estava para abrir falência. Então, nós chegamos em Curitibanos dia 6 de setembro. Dia 7, isso, 1970, né, tem então quantos anos isso?
E dia 7 de setembro tinha o desfile das crianças, né, dos estudantes. Nós fomos mais atração do que a parada que estava passando, né, no meio da avenida. Era uma coisa tão assim, dizem que no Brasil o racismo é velado, em curitibanos não era. Se tem alguém que é de curitibanos aqui, me perdoem, mas ali eu descobri que o racismo existia. As pessoas não era que eles estavam admirados, né, assim, de estar vendo pessoas diferentes, não. Aquilo era assim, foi chacota. Nós servimos, nem se nós tivéssemos pintados de palhaços, as pessoas não ririam tanto de nós quanto foi naquele dia. Então, eu digo que tem dia, tem hora, tudo certo, tem aniversário. Todo 7 de setembro, eu me recordo daquilo que nós passamos quando chegamos ali. E eu morei 10 anos em Curitibanos. Em 1980 foi que eu saí de lá, então, e vim para Lages. Só que nessa trajetória, eu digo assim, que as coisas não acontecem à toa na vida da gente, né? Como eles tinham todo esse embate cultural, que foi o que aconteceu, a escola, então, foi uma coisa terrível. Eu estava na pré-adolescência. E era uma coisa terrível, a escola. Mas a minha mãe, né, então, percebendo essa situação toda, ela foi, assim, o mastro para nós. Eu digo para nós, eu e meu irmão, né, eu tenho um irmão que já é falecido hoje, mas na época, o que ela disse para nós? Vocês vão ser os melhores alunos que aquela escola já viu. Né, eu sempre estudei em escola pública, escolas de freira, sempre foi, mesmo lá em São Paulo era escola de freira, então a minha formação é toda, né, católica, porque as freiras, né, realmente, é da religião católica, e então, a minha mãe tinha essa exigência, a média era 7, mas 7 não era nota na minha família. A gente tinha que tirar de 8,5, 9 para cima. Então, eu sempre fui aluna, mesmo nota 10. Então, tudo aquilo que eles faziam, né, com a gente, acabou, no fim, me beneficiando. Lá na escola, gente, Johnny, me diga quanto tempo eu tenho, você me conhece? Então, eu lembro que eu comecei, voltei lá no 4º, 5º ano, mais ou menos, né, quando a gente chegou em Curitibanos, e eu lembro que a professora, teve um dia que uma professora da outra turma veio pedir para que eu fosse fazer uma leitura na sala dela. A minha professora permitiu, tá, eu fui. Mas só alguns anos depois foi que eu entendi, foi que eu soube o que é que tinha acontecido. A professora da outra sala tinha ido me chamar porque eu estava sendo, né, ridicularizada lá na sala dela, e sempre tem os anjos bons, né, na vida da gente. E essa professora foi me chamar para eu fazer uma leitura de um texto lá na turma dela, e disse que ela disse assim, vocês vão ver como ela lê muito melhor do que todos vocês. Né? E, assim, então, sempre foi dessa forma. A minha mãe ia às reuniões, as notas eram sempre, tanto minhas quanto do meu irmão, eram excelentes, então a gente foi conseguindo um respeito perante os colegas. E aí, até, né, conquistando algumas amizades ali. Né? Quando eu vim para Lages, foi porque eu passei no concurso, é isso que eu digo, que no fim, com tudo aquilo, eles acabaram me ajudando, porque eu vim para Lages para assumir que eu passei no concurso da Previdência. Na época, estavam separando, tinha o INPS naquela época, e estavam, então, desmembrando para 3 institutos, ia ficar o INPS, o IAPAS e o INAMPS, então fizeram aquele concurso em 77. E da região de Lages, eu passei em 11º lugar.
e da região, e da cidade de Curitibanos, eu fui a segunda colocada dos que prestaram concurso lá. Então, é isso que eu digo, tudo isso, eles acabaram me impulsionando para que eu estudasse, né, e fosse sempre muito boa em tudo que... nessa formação acadêmica. Quando eu cheguei para assumir o concurso, mais um anjo bom. O meu primeiro dia de trabalho, o meu chefe imediato, ele era assim, era uma pessoa muito difícil. Nossa, as pessoas, os colegas, os funcionários estavam sempre, né, assim, né, com medo, com receio dele. Mas quando ele me recebeu, ele disse para mim assim: você esteja preparada. Você é a primeira negra que vai trabalhar aqui na Previdência, né? Aqui, eu disse, nossa, mas aqui em Lages, em Curitibanos até tinha um número menor de negros, mas aqui em Lages eu via, né, assim, andando na rua, eu não conhecia a cidade, mas andando eu via um número maior do que em Curitibanos. Ele disse, não, você é a primeira negra que vai trabalhar aqui. Você vai atender o público, que na época, quem é um pouco mais velho, acho que lembra, né, que a gente tinha aquelas fichas que davam no balcão. Foi o primeiro setor que eu trabalhei, eu dava ficha no balcão. Ele disse, com o povo, quando te atacarem, quando te atingirem, eu não posso fazer nada. Mas se algum dos teus colegas de trabalho te atingir, te atacar, né, por causa da tua cor, você me comunique que essa pessoa será punida nas formas da lei. Então, eu já cheguei, como diz assim, com um respaldo, né, com uma certa segurança, e isso foi muito bom para mim. Durante o trabalho, durante os anos todos de trabalho da Previdência, eu não posso dizer que eu não tenha tido problemas por causa da minha cor, mas eu sempre soube me posicionar. Então, as pessoas, os colegas de trabalho, sabiam que se fizesse, né, se eu percebesse qualquer coisa, eu quieta não iria ficar. Né? Eu tive uma situação assim, um pouco mais clara disso, quando que tinha o plano de saúde, né, dos funcionários da Previdência. E aí, esse plano tinha um representante em cada cidade do estado, porque é do governo federal, né? E então, em cada cidade, nas capitais, tinha as capitais, tinha os representantes, mas o interior também tinha os seus. E aí, eles precisavam de alguém aqui na cidade para representar, né? Para estar cuidando desse plano de saúde. E aí, então, chegou no meu ouvido que alguém tinha questionado, mas será que é interessante, né, botar a Sônia, porque, né, ela é negra, né, e aí ela vai ter que estar fazendo os contatos com os médicos, com os hospitais, com as clínicas. Então, assim, né, hoje, qual é a leitura que eu faço? A minha pele negra não ia passar credibilidade, né, para estar fazendo esses convênios, esses contatos, essas coisas assim. Mas eu acabei assumindo, né, o cargo, alguém lá acho que achou que deveria dar para mim, e as coisas, então, fluíram. Né? E eu sempre fui muito curiosa, né, com relação à minha... A cultura do meu povo, que eu nunca vi falarem na escola, né, toda a minha formação, eu nunca vi, a não ser no curso, aquele específico, né, que era disso, e sempre gostei muito de ler, eu gosto muito de ler, os livros são, assim, a minha paixão, e aí, então, participando, daí eu descobri a Pastoral do Negro, era a Pastoral do Negro na época aqui, hoje Pastoral Afro, e eu comecei a participar dos movimentos assim, e acabei sendo, então, eleita em 2001 para coordenar, né, então, esse movimento negro, né, vou batalhar, e que na época era junto, né, com a Pastoral Afro, enfim, não dá, né, para eu ficar contando, acho que até já me estendi demais, mas enfim. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Batalhar, né, acho que é muito importante. Tá bom. Vamos à professora Marilene agora, por favor. Estava falando com o microfone desligado. Então, no caso, essa presença do racismo durante a minha trajetória começa desde lá da infância, né? Assim, eu venho de uma família grande, nós somos em 15 irmãos,
E, na verdade, 18, que minha mãe adotou mais 3, né? Família bem grande. E assim, a família tradicional mineira, né? Família grande. E, assim, não se ouvia muito falar, não tinha muito essa discussão de etnia, dessa questão racial, né? Era uma coisa que a gente não tinha em casa, essa conversa. E, assim, eu me lembro acho que deveria ter meus 7, 8 anos, deveria estar no primeiro, segundo ano do primário, né? E uma colega de sala, na hora do recreio, não sei, não me lembro agora no momento se houve alguma discussão, e eu saía andando e ela atrás de mim, e gritava e batia palma, né? Assim, nega preta, nega preta. E daí veio os outros coleguinhas também foram atrás dela, e eu andando e aquele monte de criança atrás de mim gritando, né? E o que eu fiz? Corri pro banheiro, me escondi até terminar o recreio para depois voltar para a sala, né? Assim, naquele momento não tinha um professor, não teve ninguém que me amparasse, que né, pudesse acabar com aquela situação. Hoje em dia seria diferente, né? A questão do bullying na escola, né? Mas naquela época me via uma criança ali, uma criança negra perdida, né? Sendo xingada, porque naquela época para mim era um xingamento, né? Meu Deus do céu. E todo mundo atrás gritando aquilo. Assim, ficou bem marcado, né? Durante a minha infância. Depois, outra situação também foi... eu morava num bairro onde a paróquia lá era Nossa Senhora Aparecida, e como de costume, assim, todo o mês de maio tem a coroação a Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa, era meu sonho coroar Nossa Senhora, vestir toda de branca, com a asinha, né? Com uma aureazinha. Nossa, acho que era o sonho de toda criança da minha época, né? Que a gente, ali ao redor, minhas colegas. Minha mãe foi lá fazer minha inscrição para mim coroar Nossa Senhora. Daí chegou em casa, eu perguntei para ela, disse assim, olha, eu não pude fazer a sua inscrição porque a moça falou que por causa da sua cor você não pode coroar Nossa Senhora Aparecida, né? Assim, fiquei triste no momento, né? Imagina, chorei, porque meu sonho era coroar Nossa Senhora, né? Mas passou também, que a gente não tinha essa conscientização, né? De que aquilo era um racismo, né? Hoje, agora, depois de muito tempo, comecei a ter formação que hoje eu olho para trás e vejo, né? Quanto racismo, né? Imagina, uma criança negra não poder coroar Nossa Senhora, uma santa negra, né? Assim, o racismo era nítido, e a gente não tinha essa ligação, né? Daí, né, foi passando, tive que parar de estudar com 11 anos, porque meu pai ainda tinha aquela ideia de que menina não precisava estudar, e pude voltar ao estudo depois com os 18 anos, que eu ingressei na congregação das Irmãs Franciscanas, do Apostolado Paroquial, onde eu vivi 12 anos lá com elas, né? Daí começou esse meu período de formação, né, de conscientização, comecei a participar de movimentos, movimentos negros, e daí comecei, então, a desenvolver mais essa, né, essa crítica, essa ideia do que realmente era o racismo, né? E trazendo um pouquinho aqui para Lages, assim, quando eu vim para cá, assim, 2 acontecimentos mais fortes assim que aconteceram, né? Um foi, eu tinha combinado com uma amiga minha, a gente ia num certo lugar lá, e a gente combinou de se encontrar num certo ponto, e eu cheguei antes, né? Bem mais antes que ela, mais cedo. Cheguei e fiquei, aproveitando a sombra de um poste, fiquei ali parada esperando. Daí tinha uma casa na frente assim, eu vi que uma senhora saía na janela e olhava para mim e ia para dentro, né? Depois saía de novo, vinha cá, olhava para mim e voltava para dentro. Depois ela veio com uma pessoa, não sei se filho ou marido, o que era. Daí os dois me olharam, saíram para lá de novo. Depois a senhora voltou e fez assim para mim, né? Um sinal de que, acho que, não sei, já deveria ter ligado para a polícia, não sei, alguma coisa nesse sentido, né? E
eu fiquei lá sem saber o que estava acontecendo, né? Daí, nisso, deu que a minha amiga veio, né? E nós saímos, eu relatei a história para ela, né? Eu disse, acho que se eu tivesse ficado mais um pouquinho, a polícia teria chegado. Porque imagina, eu negra ali, parada, olhando na casa, né? Nem estava olhando para casa, estava ali esperando a minha amiga, né? E outro fato foi numa loja que eu cheguei, entrei, a atendente estava atendendo uma pessoa, eu fiquei esperando, né? Nisso chegou uma outra pessoa atrás de mim, ela terminou de atender aquela pessoa e chamou a outra pessoa, a outra cliente, né? Que com certeza era branca, né? Daí foi atender, eu falei assim, moça, eu cheguei primeiro, eu tô na minha vez, ela disse, aguarda um pouquinho que eu te atendo. Daí foi atender a pessoa, e eu saí, fui embora, fui para outra loja, né, não comprei. Se fosse hoje, eu faria diferente, né? Ia rodar a baiana, ia ter que me atender. Mas naquela época, né, a gente ainda era simplesmente sair da loja e fui para outro espaço. Né, assim, essas questões do racismo estão presentes na vida da gente a todo tempo, né, a todo custo. E só querendo, lembrando assim, com a minha filha já é diferente, ela com 7 anos, ela estudava na escola particular lá em Minas Gerais, onde a gente morava, e um dia ela chegou para mim, disse assim, mãe, a fulana disse que meu cabelo é ruim. Daí eu falei assim, o que você respondeu para ela? Eu falei assim, meu cabelo não é ruim. Eu falei para ela, mãe, que meu cabelo não é ruim, que eu sou assim, ó, meu cabelo é assim, ó. Se eu quero usar, eu falei para ela assim, ó, se eu quiser usar meu cabelo solto, eu uso. Se eu quiser esticar ele, eu estico. Se eu quiser ele cacheado, eu cacheio, eu faço trança, eu deixo ele black, eu faço o que eu quero no meu cabelo. E o dela não, o dela ela só podia usar ele solto e amarrado, né? Daí que ruim era o dela, o meu não era ruim. Eu pensei, muito bem, minha filha. Daí para vocês verem, ela com 7 anos, a mesma idade que eu, né? O bullying que eu recebi lá na minha escola, na época, né? E ela não, ela soube responder à altura, e daí assim, eu vejo que a consciência está aí, né? A gente trabalha hoje em dia com eles, né? Com ela, principalmente. E assim, ela tem orgulho da cor dela, ela adora o cabelo dela, sabe? Bem diferente, porque assim, a gente se trabalha, né? E eu acho que, assim, mais específico seria esses, tem vários outros casos, se a gente ficasse aqui contando, iria até não sei que horas, né? Mas para compartilhar com vocês seria esse, no momento. Vamos à nossa médica. Por favor, Ana. Eu nasci em Lages, né? A minha mãe é a Val, várias pessoas devem conhecer. Minha mãe tem uma cor meio parda, né? Meio, sei lá, papel pardo, brincadeira, meio parda, e meu pai é negro, né? E eu nasci negra, né? Durante toda a minha infância, eu considero que eu não sofri tanto, tá? Eu já tive mais privilégios do que como já foi relatado. Eu não lembro de nenhuma situação assim que eu tenha sido excluída ou que eu tenha achado que alguma coisa tenha acontecido. Eu sempre gostei muito de estudar. A minha mãe sempre foi como os pais da Sônia, rígida nesse quesito. Você, pela sua cor, sempre vai estar um passo atrás, então ou você é melhor ou você é melhor, que essa é a única chance que tu vai ter de conseguir alguma coisa. Que ela sempre comparava. Se tiver uma vaga de emprego e você estiver lá e outra pessoa branca estiver lá, a pessoa branca simplesmente vai ter a vaga de emprego por ser branca. Então, ela sempre dizia que eu sempre tinha que ser a melhor. Isso vai, né, como a Sônia Liga falou, essa questão, não, isso que eles fizeram comigo me impulsionou. Tá certo, impulsionou, mas isso não foi legal. Em momento nenhum a gente está querendo dizer que o racismo ou que a forma de exclusão que foi usada pela cor da nossa pele impulsionou alguma coisa. Não foi bom, foi péssimo. A gente traz muitas coisas ruins para a nossa saúde mental por causa disso. Aí, pensar que tem um lado positivo, eu não creio que tenha sido positivo, mas ajudou a galgar alguns passos. Eu sempre gostei de estudar, minha mãe é professora, né, então sempre me incentivou muito a ler, muito a estudar, e foi indo, eu sempre estudei em colégio público. No final do ensino médio, eu mudei de escola,
mudei digamos, de companhias e as pessoas falavam, nossa, Ana, mas as suas notas são muito boas, você é muito inteligente, por que que você não faz medicina? E até então eu nunca tinha achado que eu seria capaz de fazer medicina. Eu queria, sei lá, ser professora, era um acesso mais fácil para mim, porque minha mãe já era professora. E eu comecei a trazer essas ideias para casa, e minha mãe começou a pensar, não, é muito difícil, como é que a gente vai conseguir? A gente é pobre, da onde que vai sair isso, né? E aí foi indo, e eu meti aquela ideia na minha cabeça e foi. Eu consegui bolsa em cursinhos particulares que tinha aqui, fazia o ensino médio, minha mãe trocava trabalho, ela contava história, e eu ainda fazia o cursinho, e foi indo. Episódios de racismo, assim, no cursinho, racismo aquele pejorativo de chamarem você ou de chacota, né? Teve no cursinho, com certeza, porque eu sempre sentava lá na frente, sempre era metida. E o cursinho era eminentemente branco, não sei se tinha alguém negro além de mim naquele cursinho na época. E eu lembro que teve uma vez que eu fiquei doente. E eu tava assoando o nariz o tempo todo na aula. E foram reclamar de mim na coordenação que, tem uma neguinha lá na frente que fica só suando o nariz e fica atrapalhando o rendimento da gente. Aquilo, quando eu escutei, eu não levei tanto a mal, sabe? Mas eu falei para minha mãe ficou muito brava mesmo. Eu nem dava bola para aquilo no momento. Aí minha mãe ligou para a coordenação. Aí foi feito, juntou todo mundo ali do cursinho, foi falado para todo mundo o que que era aquilo e não sei o quê, toda uma lição de moral. Mas naquele momento eu não entendi o que que era aquilo ainda. Não entendi o que que era ser uma menina negra, o que ser uma mulher negra. Eu passei a adolescência toda alisando meu cabelo sem entender o porquê que eu alisava. Passei a adolescência inteira achando o meu nariz feio, achando os meus lábios feios, sem saber o que que era aquilo. E aí foi um desafio atrás de desafio, acabei passando em medicina e entrei na faculdade e fui morar fora de casa. A questão de morar fora de casa foi bem difícil para mim, porque eu sou filha única, sempre fui muito próxima da minha mãe e do meu pai. Mas foi nesse momento, assim, que eu me descobri também. Essa questão de, por que que eu saio com uma menina que é branca, numa festinha, e os meninos sempre escolhem a menina branca e não a negra? Ou, por que que todo mundo na minha sala... outro fato importante que eu ainda tenho que resgatar. Eu fui cotista na faculdade, passei por cota racial, né, das 100 vagas que são destinadas para medicina na UFSC, que foi onde eu cursei, 10 eram destinadas a negros. E os únicos negros que entraram no ano que eu entrei foram os 10 destinados às cotas, né? Então, não entrou nenhum por candidato universal, né? Sistema de cotas racial. Desses 10 negros, nem todos tinham a pele preta, né? Alguns tinham a pele bem mais clara e não se autodeclaravam negros, mas entraram pela cota racial. Enfim, aí foi, né? Eu sou filha das cotas, né? Se não tivesse oportunidade, né? Não é nem privilégio, é uma dívida dívida histórica que a gente merece mesmo. E se não tivesse a cota, eu não teria entrado na universidade e não seria médica agora. Mas foi durante a universidade que eu me percebi uma mulher negra, percebi a cor da minha pele, percebi... e a Universidade Federal, querendo ou não, te traz muito conhecimento, são muitas pessoas diferentes, você conversa, você convive com muita gente diferente. Na minha turma, a maior parte das pessoas eram brancas, de uma classe social bem abastada, uma realidade social que eu nunca pensei em conhecer na minha vida, mas conheci, e realmente é muito diferente mesmo, você se sente um peixe fora d'água o tempo inteiro, porque não tem nada do que você viveu, não tem nada do que você aprendeu, e você se vê sempre como único. Você passa aí nos lugares e contar quantas pessoas negras estão indo nesses lugares. Porque fazendo parte de um curso cheio de privilégios, eu passei a ter outros privilégios como essas pessoas brancas. E eu passei a notar que o racismo não é só, neguinha, eu não sei o quê. O racismo é só ter eu de negro ali. O racismo é a gente ir num bar que só tem eu de negro ali. Em uma festa que só tem eu de negra ali. Por que só tem eu de negra ali? Aí eu comecei a perceber isso, comecei a ler, a buscar o porquê que isso acontecia, e comecei a ver que era uma coisa que
mexe com a cabeça da gente mesmo. Porque meu nariz não é fino, porque meu cabelo não é liso, não quer dizer que eu seja feia. E é muito legal isso que está acontecendo agora, essa questão que está fomentando, passou muito tempo fermentando e agora está virando um negócio muito legal. Que as pessoas estão vendo que agora ser negro é bonito, agora o cabelo cacheado é bonito, agora tem marcas para cabelo cacheado, agora tem produtos de pele para pele negra, que até então não tinha. O negro está ascendendo e está vendo o que está acontecendo. Eu acho isso muito legal, como a Marilene deu o exemplo da filhinha dela. O meu cabelo é que é bom, o seu racismo é que é ruim. Então, eu voltei para Lages, estou trabalhando aqui. Nos meus grupos de trabalho, eu também sou a única médica mulher negra, né? E as pessoas, eu ainda escuto muitos comentários do tipo, ai, Ana, tem racismo. Se tem racismo, porque as pessoas julgam que o racismo é só chamar de neguinho, de não sei o quê, de nomes pejorativos. E o nosso racismo, que principalmente eu vejo aqui em Lages, é que eu não vejo pessoas negras em lugares de privilégio. São poucas pessoas negras. E isso é o mais legal dessa live, que a gente está mostrando várias pessoas negras que existem aqui em Lages, que estão em posição de privilégio, sim, que são negros que sabem do que estão fazendo. E isso é o mais legal. Eu acho que eu já falei demais também, vou passar para o próximo. Obrigado, Ana. Vamos para a Palmira agora. Vamos lá, Palmira. Bom, gente, como eu já falei, eu sou angolana, né? Então, falando sobre o racismo no cotidiano, não é fácil dizer isso, porque, assim, até então, o racismo, para mim, é uma coisa nova. Quando eu estava em Angola, eu nunca conheci o que é o racismo. O Brasil me fez conhecer o racismo, o Brasil me fez entender que eu sou negra. Então, assim, é uma situação muito, mas muito difícil mesmo de lidar, porque todos os dias quando eu estou em casa, a sensação até é algo que eu tenho que me programar, entendeu? Quando eu penso que amanhã eu vou sair de casa, é algo que eu tenho que me programar, é algo que eu tenho que meio que me posicionar e dizer assim, amanhã eu tenho que estar assim, porque a cada dia a gente passa por essa situação do racismo. Só para mencionar factos que marcaram muito, mas muito a minha vida, foi a questão que, às vezes, a questão, até mesmo o descontentamento dos colegas com relação às minhas notas, né? Eu lembro que uma vez, quando eu entrei agora para a faculdade, primeiro ano, isso foi na disciplina de biologia. Até então os colegas achavam a disciplina muito, mas muito difícil. E eu lembro que a primeira prova eu tive 7. E quando eu vi minha nota, eu estava junto com uma colega e eu fiquei triste por ter aquele 7. Eu queria ter, sei lá, um 8,5, um 9, ou até mesmo a nota máxima, né, que é 10. Então eu falei assim, eu tô triste porque eu tive 7. E ela falou assim para mim, sério? Você teve 7? Eu falei, sim, eu tive 7. Ela falou assim, ai, Palmeira, mas já tá ótimo. Entendeu? Tipo, mas só que quando ela fez essa pergunta para mim, eu entendi, tipo assim, você não merecia ter esse 7. Entendeu? Então, é um desafio grande para mim, até mesmo estando na universidade. Acredito que o racismo é uma coisa muito, mas muito dolorosa mesmo, né? Principalmente para mim, eu já falei aqui, que eu não sou brasileira, sou estrangeira, então eu sempre digo assim, já é difícil ser estrangeira. Por quê? Porque muda tudo pra gente, né? Até o clima muda a alimentação, a cultura, então tem tudo isso, já que a gente que tem que enfrentar todos os dias aqui como estrangeira, bem de seguida essa questão racial, né? Que é uma questão muito forte aqui no Brasil, porque até então eu nunca tive tão preocupada quanto eu estou agora, morando esses anos aqui no Brasil. E eu sempre digo assim, que o racismo é uma coisa que se combate com coragem e inteligência.
porque eu também, de certa forma, eu agradeço muito por essas campanhas, né, que têm sido levantadas, uma forma de conscientizar o povo, e isso tem ajudado muito, mas muito mesmo. E eu quero, né, dizer aqui que parabéns a essas pessoas, a esses movimentos que vieram surgindo, trazendo vários temas, né, esses debates que são muito, mas muito importantes mesmo. Eu lembrei agora de outro fato que marcou muito a minha vida. Isso foi na igreja. Uma vez eu estava na igreja e eu sentei bem de trás, eu sentei no meio e ao lado direito e ao lado esquerdo tinha duas mulheres brancas. E entrou um cara branco. Assim que ele entrou, ele cumprimentou a primeira mulher, que estava ao lado esquerdo. Ele me olhou dos meus pés até a cabeça, ele não estendeu a mão para mim. De seguida, ele pulou e cumprimentou a outra que estava do meu lado direito, virou as costas e foi embora. É uma luta muito, mas muito difícil todos esses dias, porque, tipo assim, a gente também é ser humano. Às vezes eu digo assim, até quando eu vou ter que sair de casa com essa mentalidade de que eu tenho que me programar como se fosse que eu estou indo enfrentar uma guerra? Eu digo sempre assim, antes de eu sair de casa, eu tenho que sair bem armada, porque desde um olhar, desde uma palavra, desde o comportamento de alguém, a gente consegue sentir esse racismo, né? E eu acredito que aqui também em Lages não é de uma forma, né, dizendo assim que o racismo aqui é um velado. Não, é uma coisa bem real, bem plena também de se sentir. Então, assim, gente, é difícil, mas entendendo o valor que cada um de nós temos, como, né, a Sônia ali mencionou, a Ana também, o fato da gente ter o cabelo mais crespo e ter a pele negra não significa que a gente é menos do que outros. Então, isso nos dá coragem de nós sabermos que nós também somos pessoas, carregamos um certo valor e, como pessoas, nós também temos o direito de brilhar e desfrutar também de tudo e de todas as oportunidades que têm aparecido para a gente. Então, eu acho que é tudo que eu tenho para dizer. Obrigada. Obrigado, meninas, por essa partilha, né? Agora chegou o meu momento, né, de compartilhar com vocês também a minha história, essa curta história de vida, né? Eu costumo dizer que a minha história né, enquanto identidade, esse processo meu foi um pouco tardio. E a gente sabe por que é tardio, né? Porque essa estrutura de poder, de classes, elas nos fazem, né, elas querem que a gente perca a identidade, elas querem nos embranquecer, né? Elas querem que a gente seja uma classe, né, dominada, né? Então, eu demorei muito para me entender nesse processo. E até então, nesse processo, eu não me entendia como uma pessoa negra, né? Mesmo eu sendo, desde criança, a única pessoa negra na maioria dos espaços que eu estive, né? Eu, desde criança, eu tive, né, eu gostei muito de dança, eu fui bailarino quando criança, eu sempre tive essa aptidão para as artes. E esse é um ambiente onde não se vê pessoas negras, né? Principalmente porque viver de arte é difícil, né? É difícil você se impor nesse espaço e você ter respeito, dignidade de estar nesse espaço. Então, eu posso dizer que o meu processo de identidade e de percepção de racismo começa quando eu entro na universidade, né? Obviamente, assim como as outras histórias que as meninas contaram, eu tive várias, né, que eu não vou trazer cada uma, mas a experiência comigo na universidade, ela foi como expandiu minha consciência e minha identidade racial.
né, eu vou dizer, mas obviamente você deve ter uma ideia de que eu fui a única pessoa negra dentro da minha sala. E caminhar, né, cursar uma universidade nunca foi algo para mim que seria alcançável, né, por várias questões. Tive que parar de estudar para trabalhar, eu tive que, né, pensar outras coisas, só que uma vez eu me senti cansado, né, da vida que eu estava levando de pensar que talvez aquela vida desgostosa e fazendo coisas que eu não gostava fosse me consumir, né? Então eu pensei assim, não, eu acho que vou fazer o que eu gosto e vou me dedicar muito para que isso seja possível, né? E também, como a minha amiga Ana ali comentou, eu também assisti à universidade por causa de políticas públicas, né? Nesse caso, por causa da universidade, com uma bolsa de estudos eu consegui acessar o curso de jornalismo. E aí começa, então, né, minha história. E eu sou cinegrafista, sou fotógrafo, trabalho com marketing digital. E principalmente esse tipo de espaço, como ela disse, que são espaços onde você não vê pessoas negras, né, porque a gente vê pessoas negras em subtrabalhos, né, não tendo o mínimo de dignidade, mas então enquanto negro, uma pessoa que acessa esse espaço, a gente vê esse confronto de chegar nos espaços e não ver pessoas negras. E é um espaço onde você sente o racismo. Ele pode não ser através de um xingamento, ele pode não ser através de uma humilhação, né? Mas a gente vive nessa sociedade onde o racismo é constante. E está em espaços onde você vê muitas pessoas, principalmente de classes mais elevadas, onde elas não têm um entendimento crítico enquanto pessoas, sabe, de empatia, de discussão, de promoção, de dignidade, de igualdade, de acessibilidade para as pessoas que são negras. Você pensa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu estou nesse espaço? Por que eu não estou no espaço onde os meus estão, né? E aí eu digo que essa consciência, ela parte assim, a partir do momento quando eu começo a me reconhecer enquanto pessoa negra e me reconhecer enquanto grupo, né? E jornalismo, o curso de jornalismo, ele nos ensina uma coisa, né? Que a história, ela é muito importante. Contar histórias é muito importante. Eu acho que, por mais simples que esse nosso momento possa parecer, né? Eu tenho muitos amigos que estão presentes na live, estão acompanhando, né? Eu acho que eu só queria destacar essa questão mesmo de que é importante, nossa vivência é importante, e as pessoas elas precisam ter esse entendimento de que não só pessoas negras têm que lutar pela luta antirracista, de forma alguma, até porque o racismo não é um problema dos negros, o racismo parte dos brancos, então eles devem promover a discussão, eles têm que promover o debate, entende? Então, obrigado, gente, pela presença de vocês. Vamos dar continuidade aí. Acho que agora de uma forma mais acelerada, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos lançar... Eu tenho mais 2 perguntas aqui para a gente falar, né? Então, a gente, quem se sentir à vontade, quem se sentir aí, né, pode tomar a fala e compartilhar aí com o pessoal, tá bom? E é justamente, gente, sobre isso, né? Queria perguntar para vocês, meninas. Como eu falei, a luta antirracista ela não é exclusivamente dos negros e negras. Então, para as pessoas brancas que estão assistindo, né, para as pessoas não negras, como que elas podem contribuir para a causa aí? Posso? Por favor. Eu penso que a empatia, em primeiro lugar, né? É uma coisa que a gente não pode desejar para os outros aquilo que não quer para a gente, né? Então, a empatia, eu penso que é em primeiro lugar. E assim, a partir do momento que as pessoas, que toda a população entenda que quando comete esses atos, é como vocês disseram, não é só o xingamento. Essa questão racial acaba levando a nossa população para uma classe social muito baixa, muito pequena, porque acaba assim, tolhendo a sua qualidade de vida, né? Quando tem pessoas que têm dificuldade em alugar casa, que não vão alugar casa porque a pessoa é negra,
Olha a minha filha, a Laísa levou o currículo dela em Florianópolis, para uma escola particular, tá? E a pessoa que fez a entrevista, quem conhece a Laísa sabe, a Laísa é muito falante, muito espontânea, muito, né, e sempre também com essa questão, né, do movimento, e a pessoa simpatizou tanto com ela, o entrevistador, que disse para ela, né, os currículos, ele já vinha analisando alguns, e disse para ela assim, o teu currículo é o melhor que eu recebi até agora, mas eu estou em dúvida se, porque não é só eu que decido, como é uma escola particular, eu acho que não vão te contratar, porque a gente pode ter problema com os pais das crianças. Então, é alguma coisa que, percebe como corta, né, a qualidade de vida da gente. Não é só achar que a gente é feio, não é só achar que o seu cabelo é isso, que o seu... Não, é essa figura, entendeu, da gente cortar a qualidade de vida da gente. Precisaria que as pessoas entendessem que isso é uma coisa tão séria. O Brasil tem mais de 50% da sua população, né, enquanto negras, mas o poder não está na nossa mão. Quem comanda, quem coordena esse país, não está na nossa mão. Então, a gente precisaria que eles entendessem que isso leva todo o país para baixo. Há 4, 5 anos aqui atrás, quando saiu o último, resultados do último censo, né, que foi em 2010, que o censo, né, vocês sabem que é a cada 10 anos, e o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, o que é que disse? Que o Brasil, num ranking lá de, não sei, cento e tantos países, ele ocupava a posição número 47, vocês sabem que o IDH mede, né, a saúde, a educação e o trabalho, né, das pessoas. O Brasil, se pegasse o Brasil só dos brancos, o Brasil ocupava a posição 47. Quando se inseria os negros, se pegasse só os negros, o Brasil caía para a posição 102. Juntando tudo, o Brasil ficava na posição 90 e não sei o quê. Então, para verem como, sabe, é uma coisa que prejudica todo mundo. Qual é o problema em nós tentarmos equilibrar isso? Como a gente está dizendo, né, as amigas, a gente é privilegiado, nós não somos privilegiados, não somos. Eu penso que a gente teve uma oportunidade, tivemos uma família que nos amparou, porque se fosse só pela escola, por isso que a evasão escolar é tão grande do 4º, 5º ano para frente, porque os nossos negros não aguentam a pressão da escola. A escola não pode negar a matrícula, mas ela não zela, né, pela manutenção dessa criança lá, né? Se a família não tiver uma estrutura, né, por que a filha da Marilene conseguiu responder à altura para a coleguinha? Né? Porque ela tem uma família, tem alguém que tem a visão, mas não é o que acontece com a maioria dos nossos. Não é, a gente sabe que não é. Agora, de um tempo para cá, que a gente está tomando uma consciência, justamente porque alguns de nós conseguiu furar esse cerco. Conseguiu, né? Nós que estamos aqui falando hoje, nós conseguimos furar esse cerco. E isso incomoda muita gente, eu não sei porquê, mas incomoda muita gente. Acham que a gente está ocupando um espaço que deveria ser dele. Eu lembro que nessa pós de relações étnico-raciais, então era uma turma, né, um grupo, acho que nós éramos uns 30, mais ou menos, né, as colegas que estão aí fizeram, e então naquele corredor da pós-graduação, né, da Unipla, que era só cursos de especialização ali, foram questionar lá na coordenação o que estava acontecendo, que tinha tanto negro naquele corredor, o que era isso? Então, para ver se a gente causa estranheza num lugar, na universidade, onde a gente julga que as pessoas já deveriam estar com a cabeça um pouco mais aberta,
Imagine o que não acontece, né, nos níveis mais baixos, nas pessoas, mesmo na periferia, os brancos se acham se acham superiores, né, aos negros que lá estão todos na periferia, mas acham que aqueles brancos são superiores. Não é que eles acham, gente, isso foi ensinado. A gente tem que entender isso também. Isso é ensinado para os brancos também, para se julgarem superiores. Isso vem lá de trás, não foi só a escravidão que nos trouxe para essa situação. Não foi. As teorias racialistas do século XIX fez isso conosco, tentando provar que tinha pessoas superiores e pessoas inferiores. Né? Aí veio a questão do branqueamento. Quando a abolição aconteceu, o branqueamento estava ali, em alta. O Brasil tinha que se tornar branco para ser um país civilizado. E essa mentalidade está aí até hoje. Até hoje. Nas escolas, na polícia, né? Tudo isso vem de lá, né? Dessas teorias racialistas do século XIX, que nós valemos menos, que nós não somos capazes. Mas na escola não contam para nós, né? Que a África já existia antes das invasões europeias. Né? Foram lá, nos sequestraram, trouxeram para cá, impediram que a gente ascendesse, e eles sabiam que a gente podia se organizar, então nos separaram de todas as formas para que a gente não se organizasse. Povos, né, que eram de um mesmo grupo, não ficavam juntos, porque eles sabiam que a gente podia se organizar, e aí eles foram, mesmo com toda essa dificuldade, a gente conseguiu se reorganizar. Então, a gente não vai tirar o mérito da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, mas quando ela assinou, 74% dos negros já eram forros, já tinham conseguido isso. Então, aí quando perceberam, né, certo, que o povo ia mesmo, acho que matá-los a todos, assinaram a Lei Áurea. Larga essa negrada aí. Sem 1 metro de terra, de tudo que a gente já tinha trabalhado. Não, gente, essa história precisa ser contada na escola, para que as nossas crianças negras tenham orgulho desse povo guerreiro, desse povo batalhador, um povo que se organiza com toda a desgraça que está nas suas costas. A gente é muito... E olha, e mais, viemos no navio só com a roupa do corpo, naqueles porões, e conseguimos manter a nossa cultura. De que forma? Só aqui, ó, na memória. Na memória. Assim que nós tivemos a nossa cultura, passando de pai para filho, de geração para geração, que a fala, né, a fala para o negro é uma coisa em África, né, é uma coisa muito importante, muito séria, né, se passa de geração em geração a oralidade. Tá? Vou parar de falar. Eu disse que eu falo, né? Puxando o gatilho um pouco da Sônia também, um pouco do que o Johnny já falou, em relação ao que a gente pode contribuir para tudo isso, né? Eu vou falar de uma coisa que eu gostei de ler, que eu gostei durante a graduação e que me trouxe para ler até agora, que é um pequeno manual antirracista, que é de uma autora negra, que é de Jamila Ribeiro. Quando eu li o primeiro livro dela, que é o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, foi um momento que eu estava na faculdade bem deprê, sabe? Que tem a faculdade puxada e tudo, e você lê aquilo e você se identifica como pessoa negra pelo que ela passa e pelo que muitas pessoas negras passam. E essas questões de espaço, de situações de privilégio que você começa a notar depois de um tempo, que você vê a situação de racismo estrutural, institucional, que em determinados locais não tem negros, você começa a ver de que forma as pessoas podem contribuir para que isso não aconteça mais, ou porque as pessoas mudem a mentalidade. As cotas raciais. Tem muitos colegas brancos que dizem, mas está dizendo que o negro ele é incompetente, está dizendo que ele é incapaz. Não está dizendo isso. Está dizendo que foi difícil para a gente até agora, como as coisas andaram, como foram tiradas as coisas da gente. Ninguém deu nada para a gente, só foi tirado. Se nós moramos em favelas depois de escravizados, tivemos subempregos, como é que a gente chegaria numa universidade federal? Isso é uma dívida histórica, não tem como você considerar injusto ou alguma coisa assim, se tudo foi injusto para a gente até agora. Nós merecemos as cotas.
As cotas são direito nosso. Eu entrei na universidade através de cota. E sem ela, eu não estaria aqui agora. Outra coisa, perguntar ao prefeito ou vereador, e aí, quantos vereadores negros nós temos em Lages? Quantos prefeitos negros nós tivemos em Lages? O que eles vão fazer para o nosso povo negro aqui em Lages? É feito alguma coisa? Eu não vejo nada disso sendo feito. Eu saio para ir num bar, eu não vejo uma pessoa negra. Eles contratam pessoas negras? Alguém contrata? Você que é dono do seu local, do seu bar, da sua padaria, você contrata pessoas negras? Ou não? A gente perceber o nosso próprio racismo também é um passo bem importante. Perceber, a Sônia falou na hora que foi entregar o currículo, quantos funcionários na minha empresa são negros? Nenhum. E o que é isso? Não tem pessoas negras capacitadas? É claro que tem. E por que você não contrata? Se você não der o primeiro passo, a gente não vai conseguir essas oportunidades. Não tem como conseguir se você não dá. Outra coisa. Ler autores negros. Tem muita gente negra sabendo muito. Eu estou começando também, eu comecei a ler autores negros ou pessoas negras que escrevem para negros na universidade. E tudo isso foi fomentado com essa coisa louca que aconteceu lá nos Estados Unidos e está sendo um movimento muito legal aqui no Brasil. E logo que começou tudo isso, eu li um texto muito interessante na Folha de São Paulo, do Azevedo, que, como o Johnny já falou, essa tentativa de embranquecer nós negros faz com que nós não nos vejamos como povo, não nos vejamos como uma unidade só para lutar contra isso. E o negro agora no Brasil, querendo ou não, está se enxergando como negro. Isso está sendo muito legal. Está conhecendo o que está acontecendo. Então, eu só queria dar umas pinceladinhas no que foi dito, mas é mais basicamente isso. Esse manual é muito legal, tanto para pessoas brancas que falam muita coisa errada, que não sabem do que estão falando, quanto para pessoas negras também. É só isso que eu queria falar. Uma falinha, né? Como contribuir com a causa? Acho que não sendo conivente, né? Acho que a conivência ela contribui com isso, para essa manutenção, né, desse status. E outra questão é o silêncio, né? Acho que quando você vê pessoas racistas... Opa, tá com áudio. Deixa eu ver. Tá. E quando você vê pessoas racistas, pessoas sendo racistas, denunciem, né, confrontem, porque se não for dessa forma, a gente não vai, infelizmente, a situação não vai mudar. Meninas, professora Marielle. Só acho assim, com relação a essa contribuição das pessoas não negras, eu vejo assim, que essa causa é a causa de igualdade, né? Assim, a gente deve estar em todos os espaços por a luta em questão da igualdade. Eu digo assim, onde tem uma luta pela igualdade, eu acho que tanto negro como brancos, não negros, né, deveria estar presente. Por exemplo, eu como cidadã negra, ativista, eu não estou na luta só pela questão negra, né, só pela questão afro. Eu estou na luta onde eu vejo que há necessidade dessa igualdade, né, por exemplo, teve uma feira cultural esse ano passado, né? Uma feira cultural que foi puxada pelos LGBTs, estava presente, lembra? Casa de gente, nós estava presente. E assim, são movimentos que tem, pela causa, então há necessidade da gente, não, ou branco ou negro, a gente tá na luta, né? E também na questão de que os não negros ter essa consciência de, para ajudar, tipo assim, lá na sala de aula, já que não tem uma representatividade negra, eu posso trabalhar, né? Eu, como não negro, posso trabalhar essa questão com as crianças negras que estão ali na sala de aula, né? Eu vejo, assim, que essa seria uma contribuição muito bacana por parte das pessoas. Eu posso falar uma coisa? É o Stefano. Pegando o gancho da Ana e da Marilene, eu acho que mais do que não só dar oportunidade de ter uma representatividade e tudo mais, mas mostrar também para o branco em si, para a pessoa branca, que essas mazelas que a Ana falou, de mostrar que ainda existem, que essa política do antirracismo
é uma luta de todos, para mim, Stefano, é falsa, porque muitas pessoas brancas, eu não estou falando das pessoas negras, estou falando das pessoas brancas, se dizem antirracistas, mas na hora que, por exemplo, quando eu coloquei ali nos comentários ali, que as pessoas se calam, são as pessoas brancas que se calam diante de várias situações que acontecem no dia a dia, e eu acho que a gente como ativista, a gente como pessoas que defende a causa, que luta pela causa negra, nós temos que realmente mostrar para eles que eles precisam também defender se realmente se dizem antirracistas. Porque, como eu passei, apesar de me considerar pardo e não negro em si, porque ainda como a Ana aconteceu com a Ana, eu ainda estou num processo de reconhecimento, né? Porque antes de conhecer a Ana, não me reconhecia, não tinha essa ciência, esse conhecimento, e hoje eu começo a me conhecer como pardo. E uma situação que eu passei no cursinho também foi de uma situação de racismo, onde todas as pessoas brancas que estavam no momento, só tinha eu de pardo e mais uma menina, e que sofremos o racismo, todo mundo ficou olhando pra gente e ninguém falou nada, nada, nada e nada. Então, para mim, eu acho que enquanto as pessoas que se dizem antirracistas continuarem caladas, nada vai acontecer, sabe? Nada. Para mim, apesar de a gente lutar, porque ainda eu percebo que, como vocês disseram, a Val disse que no grupo também, ali nas conversas, que o poder ainda continua na mão de poucos. Então, acho que a gente se esforçar no sentido de mostrar para eles a verdade, eu acho que vai ajudar bastante. Eu acho que cada vez mais a gente lutar para mostrar isso, vai fazer com que essa mentalidade do branco, de que eles são antirracistas de verdade, vai mudar bastante. Mostrar o que é ser antirracista de verdade, acho que é uma contribuição grande para eles. Almira, por favor. Você que está no ambiente, né? Eu não lembro, acho que você não comentou que fase você está, né? Mas entre esse teu período que a pessoa, né, que veio de fora, está aí hoje nesse contexto da universidade, né? Como que você acha, por exemplo, que essas pessoas podem contribuir? Tá desligado o microfone. Ela tá trocando de computador ali. Já está indo. Oi, consegue me ouvir? Sim, tá ótimo. Agora sim. Johnny, eu só gostaria que você fizesse novamente a pergunta, que a gente estava numa questão de ajuste sobre o som. Sim, claro, querido, vamos lá. Então, a gente está falando sobre, né, essa questão da importância de pessoas também não negras se envolverem com a questão com a luta antirracista, né? E você, como uma pessoa que como tu comentou, você conheceu, digamos assim, o racismo, né, na percepção da realidade brasileira, como que as pessoas podem contribuir para essa mudança, querido? Sim, eu acredito, como já foi falado ali, né, pela Ana, ali pela Sônia e pela Marilene, eu acredito que, assim, o posicionamento também de pessoas brancas, né, eu creio que, assim, ajudaria muito sobre essa questão, né, como você mesmo falou. No caso, somos nós que estamos sendo atingidos pela população branca. Então, eu acredito que se eles também se posicionassem, por exemplo, por que quando se fala de racismo, só os negros têm que falar sobre essa questão? Eu acredito que, assim, que se também houvesse pessoas brancas a defenderem a causa, então eu creio que isso ficaria de uma forma para o povo mais conscientizada, eu digo mais no sentido de estar algo mais aberto, trazer eles para essa realidade, entendeu? Que realmente nós estamos sendo muito, mas muito afetados mesmo. Eu acredito que seja isso, né? Sobre as palestras, os temas, porque nos últimos tempos que eu percebo tem se levantado muitos debates sobre essa questão do
do racismo, né? E isso tem dado um avanço muito, mas muito grande mesmo, né? E acredito também que temos sido preparados, né? Uma forma como a gente deve lidar e se apresentar pela a sociedade, enfrentando essa questão do racismo. Então, eu acredito que é isso. Como vocês falaram, como a Sônia falou também, eu acredito não, é a realidade em que nós tivemos uma herança, né, escravocrata, e se estende até nossos dias de hoje em todos, né, contextos, mas tem um autor, inclusive já que falamos de autores, e principalmente de autores negros, né, o Silvio de Almeida. Ele é um jurista muito, muito importante, né, lançou há pouco tempo um livro chamado Racismo Estrutural, muito bom. Pesquisem os vídeos dele no YouTube, tem muitos vídeos. E ele traz uma ideia de que por muito tempo, né, dentro da nossa história de resistência, de exclusão social, de marginalização, né, as poucas pessoas negras que tiveram esse protagonismo de fala, de poder narrar, né, a sua própria narrativa de história, foram pessoas vencedoras, né? Mas nessa luta que a gente conhece, que a gente vive diariamente, a gente sabe que e as pessoas que, né, falando sobre encarceramento em massa, falando sobre a violência policial, né, e as pessoas que não venceram, né, que são vencidas, né, quem é que vão falar por elas? Acho que fica essa questão. Eu estou pensando muito sobre isso, sobre essa questão, né, da gente aprofundar. Claro, a gente vai. Aí fica o convite também para vocês de que nos nossos outros encontros nós vamos estar trazendo pessoas de Lages também, pessoas negras, né, que têm conhecimento no debate que vai ser. Vamos falar sobre educação, vamos falar sobre feminismo negro. É muito importante também que vocês estejam presentes, que vocês compartilhem, né, porque com certeza essa discussão, e eu digo isso bem em questão de Lages, né, nossa realidade aqui, onde a gente vê, a gente sente as pessoas, né, a gente sabe que aquele lá é nosso vizinho, que aquela lá foi minha professora quando eu era criança. Isso é real para nós, né? Isso é nosso povo, é o que a gente vive no bairro, né, no trabalho, enfim. Então é isso, gente. Alguém quer construir mais alguma coisa, colocar mais alguma coisa? Microfone. Boa noite, Jonathan. Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Eu gostaria de fazer só uma breve contribuição, rapidinho. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tudo bem. Ok. Então, assim, algo que tu trouxe ali e que a Ana Carolina falou também, é a questão de nós nos identificarmos enquanto negros. Nós nos assumirmos enquanto negros, né? Eu também, eu tenho 43 anos e hoje é que eu realmente me identifico enquanto pessoa negra. Até então eu era a negra que as pessoas olhavam e criticavam, acusavam ou debochavam. Eu sabia que eu era negra por essa razão, mas hoje eu sou negra pelo conhecimento da nossa história, da história do nosso povo. Hoje eu estou me identificando como mulher negra, porque tem sido debatida essa questão, tem sido conversado, tem sido tratado de alguma forma, e agora, com todos os acontecimentos, tem se dado mais ênfase na questão racial. Então, e a partir desse momento que a gente tem visto na mídia que o negro continua sendo muito massacrado, foi o momento que eu parei e decidi que eu não vou mais achar graça nas piadas racistas, que eu não vou mais aceitar que as pessoas digam aquele neguinho, aquela neguinha, e fazem aquele comentário e sorriem, e eu sorria junto com essas pessoas para não perder a amizade delas, para que elas não... como que eu posso dizer assim, ela tá com mimimi, ela tá se sentindo descriminalizada, daí eles dizem que nós é que trazemos o racismo, que nós é que damos ênfase ao racismo, mas não é.
Isso até acontece por quê? Porque nós permitimos. Durante toda a minha vida, eu permiti que as pessoas fizessem piada, eu permiti que as pessoas zombassem, eu permiti que as pessoas rissem, e eu sorria junto com elas, mesmo estando machucada, mesmo estando ferida pelo comentário que elas faziam, eu acabava sorrindo com elas. E a partir desse momento, desse contexto que nós estamos vivendo hoje, eu tomei a decisão de não mais aceitar esse tipo de coisa, de não mais aceitar essas brincadeiras, esses comentários, nem que para isso eu tenha que adquirir somente inimigos ao meu redor. Mas é onde eu consegui me identificar enquanto mulher negra, enquanto pessoa negra nesse contexto que nós estamos vivendo. Obrigada. Obrigado, Iomara. Muito legal o relato da Iomara. Gente, como tem alguns participantes lá na Uniplac, eles têm horário para fechar. Então, eu queria que elas se despedissem agora da nossa roda aqui. Deixa eu só falar uma coisinha. Então tá. Esquecemos de agradecer a nossa intérprete, Bianca Camargo. Muito obrigado, Bianca, pela sua participação. Pode dar continuidade, por favor, Ana? Como elas têm o horário para fechar, elas queriam se despedir aqui da nossa live. É a Palmira que está lá e a Marilene, se eu não estou enganada. Tudo bem. Então, a professora Palmira também, agradecemos a participação de vocês. Obrigada, Johnny. Eu te agradeço pelo convite, né? Confesso que eu tenho aprendido muito, porque eu sou nova sobre essas questões ali, né? Como eu já havia frisado ali. Eu não conhecia o racismo, então, agradeço por essas campanhas, né? Tem ajudado muito, mas muito mesmo, né? Esses encontros têm ajudado bastante. Que bom, nós ficamos muito felizes com a tua participação, obrigado por ter aceitado, Palmira, e logo nos convide, né, depois que passar esse momento crítico para sua formatura, né, vamos falar em massa, torcendo por você e comemorando junto contigo, beleza? Beleza, convido sim. Beijo. Beijo. Professora? Mais alguém? Não sei, elas sumiram agora. Não estou ouvindo. Sim, pode falar, Marilene. Então, eu só gostaria assim, de parabenizar a equipe que puxou esse debate e assim dizer que a gente está na luta, né? Que é uma causa nossa e que a gente tem que abraçar com todas as forças e levar em frente e trabalhar para essa questão da igualdade. Eu só gostaria de encerrar aqui a minha fala lendo um texto que a minha filha de 10 anos fez. Eu estava lá sentada no sofá, ela chegou e falou assim: mãe, olha aqui o texto que eu fiz. Agora, diante dessa questão aí de vidas negras importam, né? E ela vendo tudo isso aí, eu falei assim, é um texto assim que eu acho que muita gente precisa ouvir, precisa saber, né? Ela começa assim: hoje mataram um negro. Por que isso? Eu preciso saber que vantagem eles ganham fazendo racismo. A gente precisa de amor, carinho, compaixão das pessoas. Eu pergunto, o que os negros fizeram com vocês, racistas? Desde a antiguidade, os negros são maltratados. Nós precisamos de apoio. O mundo não vai a lugar nenhum assim. Hoje morreu mais um negro. Eu aposto que se fosse um branco, nada disso teria acontecido. Só levaria para a delegacia ou nem levaria e estava bom. Mas, agora, como era um negro, eles tiveram a capacidade de matar ele. O mundo inteiro está indignado. Eu apelo para vocês, por favor, abracem mais, não julguem as pessoas pela sua cor. A gente só quer amor, só quer ser tratado com igualdade. A gente não quer ser melhor ou pior, queremos ser igual. A gente quer um mundo humano. Por mais compaixão, nós precisamos disso no mundo. Daí ainda colocamos, assina Cainá de Jesus, 10 anos. Assim, é um texto para uma criança de 10 anos, gente. Assim, eu me senti muito orgulhosa
né, pela essa educação que ela está tendo em casa, né, por essa consciência da sua negritude, por essa questão de racismo, né. E, assim, eu gostaria de encerrar com essa palavra, né, com a palavra de uma criança negra que está na luta e, com certeza, vai ajudar muito, contribuir muito para que essa igualdade aconteça. Beijão para todos vocês, tá? Conta comigo quando quiser. Um beijo. Também quero me despedir, pessoal. Eu gostaria de agradecer o convite da Suzane. A gente estava conversando, né, por WhatsApp, conversando sobre tudo isso que está acontecendo no país, sobre presidências, acontecimentos, e surgiu essa ideia. Ela conversou comigo. Agradecer também ao professor Jaime, né, que foram que me convidaram para participar. Eu achei muito legal, gostaria de participar dos próximos também. Agradecer ao Johnny, a Bianca, que está aqui, né? Foi muito legal. Espero que a gente tenha plantado uma sementinha aí em várias cabeças, que eu vi que tinham 100 e pouquinhas aí assistindo a gente. Legal, obrigada. Né? E é isso aí, pessoal. A gente está começando um movimento muito legal, né? Que continue e vamos lá. Bom, pelo jeito, nós já estamos encerrando, né? Tá saindo um por um, acabou que não tem mais ninguém. Alguém queria fazer uma pergunta aqui, Alessandra? Vamos ver aqui. Só para a gente, de repente, já encaminhando também para... Cadê? Vamos ver se ela está aqui ainda. Érica? Por favor, Érica. Isso, era eu. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou professora da Rede Municipal de Florianópolis. Sou amiga da dona Sônia. É um prazer estar aqui, né? Participando dessa live. E dizer que, enquanto professora, gente, eu também, como negra, como no meu lugar de fala, eu também estou sempre empoderando os meus alunos, né? Soltem seus blacks, tenham orgulho da sua cor, mostrem quem vocês são, né? E isso é muito importante. Todo mundo aqui falou sobre educação, né? Que venceu pela educação, e é muito importante a gente estar sempre incentivando a educação nos nossos alunos, nos nossos parentes, enfim, no nosso povo. Era isso. Boa noite. Boa noite, professora. Muito obrigado pela sua fala. Mais alguém quer falar, gente? O microfone está aberto aí. Olá. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Dalgisa, bem entendido, né? Gostaria de falar sobre a Palmira, a minha filha do coração. E para a gente que é brasileiro, né? E sofre todo esse tipo de problema. Não só o fato de ser né, pessoas humildes, né? Digamos assim, porque a gente vê na televisão, né? O Lázaro Ramos, Thaís, falando o problema que os filhos dele sofrem, né? E o Bruno Galhaço adotou aquela menina, né? Linda. E quanto eles sofreram, né? Tiveram que abrir processo. E então, para a gente que é brasileiro, já não é fácil. Imagina a Palmira, né? Que é estrangeira. Eu acompanhei, né? Um tempo. Agora eu estou no Paraná. E era muito difícil, assim, para ela na faculdade, né? Ela tinha que sentar lá na frente e o pessoal, elas reclamavam, assim, para mim que, como ela disse, que tem que se destacar de alguma forma, né? Para que venha diminuir esse sofrimento, né? De uma certa forma, porque é um sofrimento. Então, se para a gente que é brasileiro, né? Para os brasileiros já no Brasil, sei o quanto ela, assim, né, guerreira, e, né, parabenizar todos vocês, né, e colocar, né, esse parágrafo, digamos assim, que se para os brasileiros já é difícil, né, imagina uma pessoa estrangeira, onde até as palavras têm uma outra colocação, né. E é isso aí, quero parabenizar todos vocês, fiquei muito feliz de ver ela, tô com muita saudade, né? Estou de parabéns. Que pena que ela não pode escutar, Dalgisa, mas fica a tua fala. Muito obrigada, viu, querida? Eu agradeço.
Ó, gente, então, dona Sônia, estão me pedindo aqui, mas como a gente está encerrando, eu queria que tipo, a senhora falasse brevemente, né, sobre o Abatalá, principalmente para as pessoas que são de Laje, né? Eu fiz parte do grupo de dança afro, né? Marcou muito minha infância, marcou minha adolescência. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse movimento para o pessoal que tem, acho que uns 3 ali pedindo. Pois é, gente, o Obatalá tem como objetivo o resgate, né, da cultura, principalmente da cultura. Como o Johnny está dizendo, né, teve o grupo de dança, eu digo teve porque no momento ele está desativado, mas foi um pessoal que passou pela gente, essa juventude, quando ele disse que ele tinha em torno de 15, 16 anos, quando passou por aqui, não, você era menorzinho, né? Você tinha uns 9, 10 anos, e eu lembro que você foi representando os negros nos Anjos na Janela, naquele Natal da prefeitura, né, daqui de Lages. Foi uma coisa assim, foi muito importante, está sendo, o Obatalá hoje faz palestras, né, nas escolas, principalmente, quando falam do branco estar junto, tem a professora, eu acho que eu posso citar o nome dela, a professora Dulce, da Uniplac, do curso de Psicologia, ela me convida com muita frequência para ir fazer palestras, né, lá a respeito do desenvolvimento, então, da criança negra, como que a criança negra vai descobrindo, né, essa questão do racismo, do preconceito. Então, acho que o Obatalá é um movimento que veio para isso, né? A gente trabalha com o resgate da cultura, da história africana e afro-brasileira, assim, as diversas temáticas, né? A saúde da população negra, essa questão da criança, símbolos adinkra, são diversas palestras que a gente tem montada, e vai, né, para estar divulgando isso quando a escola pede, a gente vai a convite, né, normalmente a convite. Temos um pequeno acervo, né, uma biblioteca, temos alguns vídeos, né, filmes, materiais de empréstimo, imagens, roupas, né, a gente normalmente lembram da gente, infelizmente, né, assim, mais perto do mês da consciência negra, mas é algo assim que eu vi que tem muitos, né, de vocês que passaram aqui pelo ERE, que estão aqui assistindo, né, a reunião. Beijo, Esther. Eu vi a Esther, eu vi o William, né, a Maritela, a filha dela também esteve aqui com a gente. Então, assim, acredito que nesse período em que o ERE esteve ativo, deve ter passado por aqui em torno de umas 60 crianças, mais ou menos, né? Crianças pré-adolescentes. E muitos deles tomaram consciência da sua negritude e do que acontecia, né, na escola, né? Inclusive de professor de história falar alguma coisa e daí levantar e dizer assim, não foi assim, a tia Sônia disse que não foi assim, né? Então, a importância, né, de estar conhecendo a sua história, tá? É isso, mais ou menos, basicamente é isso. Legal. Vamos encerrando, então, gente, passamos já do horário previsto, né, que era aqui para as 10. Pode encerrar sua fala, por favor? Eu? Isso. Olha, o que é que eu gostaria? Que num futuro muito próximo, né, eu acho que eu não vou viver para ver, né, mas eu gostaria que pelo menos os meus filhos, quando chegassem na minha idade, não tivessem mais que estar participando, vendo, né, que precisasse ser promovidas discussões como essa, né? E assim, né, com relação às pessoas estarem participando ou não, né, das pessoas falarem ou xingarem, ou de não isso, ou de não aquilo, gostaria de encerrar mesmo com a fala do Martin Luther King. O que incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, dos que se dizem bons. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu agradeço. Para a organização, né, de que lembraram do meu nome, fico bem satisfeita. Obrigada. Imagina, você é uma referência para nós, com certeza.
Bom, gente, vamos encerrando então. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Alguém quer falar? Sim. Por favor. Carlos Wolff. Eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento para a Sônia, que me fez o convite, e realmente valeu a pena esse encontro. E estar aqui com vocês foi motivador, foi muito bacana. Então, sempre que possível, quero estar com vocês, e somos todos da mesma cor. Um abraço. Um abraço, Carlos. Então, gente, agora vamos encerrar, né? Agradeço a presença de todos vocês, o pessoal que está vendo aqui, a Val, o professor Fabrício, né? Eu chamo todos o meu professor, acho que meus professores deram aula uma vez, eu chamo para a vida inteira de professor, gente, é isso. A professora lá de Florianópolis, a Érica, o professor Luiz Arte também. Gente, muito obrigado. Teremos uma próxima, provavelmente na próxima semana, com outras pessoas falando sobre negritude, falando sobre empoderamento. Aguardo a presença de vocês também, acompanhem nas redes sociais, que a gente vai estar informando horário, dia bem certinho lá, tá bom? Gente, muito obrigado, e é isso. Tchau, Beijo. tchau, pessoal. Beijo. Beijo, boa noite. Boa noite a todos.